Olá amigos do Meu Sítio em Casa, tudo beleza? Espero que estejam muito bem. E nesse vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar para vocês aí o trabalho que fizemos, de plantio, pessoal, já de um mix de sementes para cobertura e recuperação de solo. E eu utilizei esse carinha aqui, uma matraca automática, né, que é uma plantadeira e a adubadeira. Então ela planta a semente e já aduba. Então, pessoal, vou falar para vocês dessa cobertura e a importância dela e esse trabalho aqui que rende demais com essa máquina. Bora lá! Aqui então, pessoal, estamos no terreno aqui do Meu Sítio em Casa e com a graça de Deus, pessoal, está avançando bem aí nos trabalhos que estamos fazendo. No último vídeo, pessoal, trouxe para vocês aí questão de medidas, né, e os sistemas que pretendemos implantar aqui no Meu Sítio em Casa, no vinhedo que iremos fazer. Na maioria deles serão linhas de espaldeira alta. Teremos também um Y e uma latada lá no fundo. Então vamos trabalhar com os três principais sistemas aí de condução para a videira, tanto para fins didáticos, mas principalmente para produção, para a gente poder ter também uma coleção de uvas e aí compartilhando, né, todos os conhecimentos aí com vocês. Se vocês não conferiram esse último vídeo, pessoal, eu vou deixar aqui em cima no card para vocês, assim como a playlist, pessoal, com todos os vídeos que eu vou mostrando todas as etapas aqui para construção, né, do meu sítio em casa aqui no nosso terreno. Mas bem, pessoal, o vídeo de hoje, então, eu quero mostrar para vocês esses carinhas aqui, ó que lindas, de baixo em cima, olha as linhas, que bonitas, E, pessoal, estão com uma ótima brotação. Essas sementes aqui, pessoal, eu plantei elas com a nossa matraca automática, né, que é uma plantadeira adubadeira. Aquele carinha ali, pessoal, ele já coloca a semente no solo e já coloca uma adubação também aí, uma adubação da sua escolha. Mas o que a gente plantou aqui? Então aqui, pessoal, como eu falei naquele vídeo, aqui vão ser as linhas. Então desse toquinho até o toquinho lá em cima vai ter uma linha de videira. 2,15 m para cá, outra linha. Então, nas ruas, pessoal, eu vim com 3 linhas de sementes, mais ou menos uns 40 centímetros aí entre uma linha e outra, mais ou menos uns 30 centímetros entre uma área de plantio ali, né, uma sementada e outra, tá? Mas o que basicamente a gente tem aqui, pessoal? Eu plantei aqui um mix de sementes para cobertura de solo. Qual que é o objetivo desses carinhas aqui? Tá, pessoal? Aqui basicamente a gente tem alguns tipos de sementes que eu posso citar para vocês: trigo morisco, a crotolária, feijão guandu anão, nabo forrageiro, milheto. Então aqui nós temos um mix, pessoal, de sementes que a função deles básicas é fazer uma cobertura do solo, tá? Para a gente começar a cobrir esse solo com uma camada verde, para impedir que fique pegando muito sol direto. Isso vai ajudar também, pessoal, em questão assim de erosão, porque essas variedades de planta, elas têm um sistema radicular muito forte, então elas vão quebrar torrão, elas vão começar a se infiltrar, o sistema radicular delas, ela é profundo, tá? Então elas vão começar a penetrar nas partes mais profundas, nas camadas mais profundas do solo, vão abrindo sulcos. Esses sulcos são importantes para a água penetrar melhor, carregar com ela os nutrientes das adubações que a gente for fazendo. E esses carinhas aqui são muito bacanas também para aportar matéria orgânica. Eles fixam também nitrogênio no solo, tá? Então vai aportar nitrogênio, vai adubando já aqui o nosso solo. E a hora que elas estiverem num determinado porte, que elas ficam relativamente altas, a gente vem com a roçadeira, tá? Quando elas estiverem num ponto de maturação, já estiverem quase dispensando sementes, a gente vem com a roçadeira, deita elas no chão e deixa elas no chão. A gente não vai amontoar e tacar fogo, tá? A gente vai roçar, deitar elas no chão e elas vão servir ali de cobertura morta, tá? Então, enquanto elas estão crescendo, vai ser uma cobertura verde para o nosso solo, para evitar a erosão, evitar que pegue muito sol no nosso solo e desnaturalize as adubações, os nutrientes que a gente vai aportando, né? E a gente vai protegendo o nosso solo. Eles, pessoal, são muito importantes também para controle e supressão de nematóides, que são uns vermezinhos bem pequenininhos que estão lá no nosso solo e eles sugam ali a raiz das plantas e
e podem levar ali, dependendo do nível de infestação, a um declínio, né, do vinhedo ou de uma cultura que você for implantar, tá? Então eles vão ali com esse sistema radicular forte também segurar o solo e impedir erosão. Então a gente vai, pessoal, começar a recuperar e estruturar esse solo. Lembrando, quando a gente fez aqui terraplanagem, a gente fez o arado e a grade, a gente começou a escrever uma história aqui, que era uma página em branco. Então aqui, pessoal, a gente está começando do zero a fazer uma construção de um solo vivo, bem estruturado, que logo vai ter uma biologia, porque aqui é difícil, pessoal, nesse momento, nesse estágio, se desenvolver uma microbiologia. A gente colocar, por exemplo, aqui, micro-organismos eficientes, como já mostrei no canal para vocês, se vocês não conferiram, vou deixar aqui em cima no card para vocês, né, que é um solo, pessoal, que está pegando sol direto. Não tem como o micro-organismo se desenvolver aí e trazer benefícios para o nosso solo. E então, pessoal, não tendo ainda matéria orgânica que a gente vai aportar, como é que a gente vai ter aí gongolos, como é que a gente vai ter minhoca, né? Todos esses carinhas aí que são extremamente benéficos para o desenvolvimento dessa estrutura de solo, né? Desse microambiente que estamos criando aqui no nosso vinhedo, né? Aqui, pessoal, eu quero implantar um sistema mais orgânico possível, fazer adubação aí organo-mineral para trazer vida. Eu quero um solo vivo e quero que essa vida, pessoal, reflita nas nossas plantas que vamos cultivar aqui, tá? Vamos ter majoritariamente videiras, né? Majoritariamente videiras, mas eu quero trazer outras pequenas culturas plantadas também, né, embaixo das linhas, fazer um plantio consorciado para a gente maximizar ao máximo a produção aqui da nossa área. É um terreno relativamente pequeno, então a gente tem que utilizar o pouco espaço que a gente tem com inteligência para aumentar a produção e a gente ter retorno sobre o investimento e a gente poder ao máximo tirar um alimento de qualidade, um alimento seguro que a gente sabe a procedência dele, tá? Então, pessoal, esse mix de sementes aqui que a gente plantou, ele é um mix também chamado de mix de recuperação de solo. Eu vou deixar o link aqui para vocês se vocês quiserem dar uma olhadinha. Ele serve exatamente para isso, recuperar, estruturar e começar a dar vida para esse solo. Beleza, pessoal? E qual é a carinha dele? Eu comprei um saco de 5 quilos, usei praticamente um pouco mais de uns 3 quilos mais ou menos, tá? Nessa parte de cima e aqui na parte de baixo, tá? E essa é a carinha dele aqui, ó. E esse é o nosso mix de sementes, ó. Que eu vim aqui pra... Só ver se vocês conseguem ver melhor, ó. Então, a gente tem um mix muito bom de sementes aqui, que vão trazer com certeza muito benefício para o nosso solo, tá? E a gente fez o plantio, pessoal, como comentei com vocês, para não fazer manual e para não fazer a lanço. Porque qual que é o problema da gente fazer a lanço num terreno que você às vezes não está todo dia, para você também ter muito trabalho? Você joga lanço, deu a chuva, a água carrega, ou o passarinho come, tá? Então, você utilizar uma dessa vai te ajudar demais. Tem aquelas que são manuais, então você tem que fazer o movimento de abre e fecha, né? Deixa eu aqui no suporte, que você tem que fazer o movimento de abre e fecha para ele poder entrar no solo e colocar a semente. Esse carinha aqui, desse lado a gente coloca um adubo da sua escolha, tá? Geralmente o pessoal utiliza os adubos químicos granulados, são mais fáceis, né? E desse lado aqui a gente coloca a semente. Lá embaixo, pessoal, ele tem uns rolinhos que você pode trocar segundo o tamanho e o tipo da semente que você for utilizar. Eu estou utilizando o menor rolinho, tá? Com os menores furinhos, porque são sementes muito pequenas, tá? Então eu fiz esse plantio aqui, é importante, pessoal, 3 semanas atrás. E olha o tamanho que elas já estão. A gente pegou alguns dias de chuva, que com certeza contribuiu muito. Então eu esperei um dia chuvoso, então ele deu um dia de chuva. No dia seguinte eu vim e fiz o plantio, né? No dia seguinte, quando eu finalizei, faltou um pedacinho ali no canto, que eu vim finalizar, no final do dia deu mais uma chuvinha, aquela chuvinha tranquila, que molha bem o solo, que as plantas gostam, né? Ontem deu uma chuva boa, ontem e anteontem, né? A chuva de ontem foi bem boa, e elas deram uma boa animada aí. Então, pessoal, elas estão tendo um bom desenvolvimento com 3 semanas de plantio, foram 3 semanas fazendo hoje, inclusive, não. 3 semanas hoje. Hoje faz 3 semanas, né, que eu fiz esse plantio, que eu finalizei ele. Então, pessoal, aí que beleza de desenvolvimento. Agora a gente já vê, ó,
muitas borboletas pousando, a gente já vê ali alguns insetinhos caminhando e algum ponto de atenção. Fica de olho nesse estágio com as formigas cortadeiras, tá, pessoal? Porque às vezes elas surgem do nada e fazem aquele estrago que só quem tem planta sabe como é que é, né? Para adubação, como eu comentei com vocês, então ele vem adubo desse lado. O que eu utilizei para adubação? Humus de minhoca. Por quê? Porque ele é o mais fino adubo que a gente consegue trabalhar. Então aqui eu peguei o humus de minhoca e peneirei. Eu peneirei na peneira de feijão. E eu deixei ele secando à sombra, para ele ficar assim, ó, bem soltinho. Não deixa no sol. E se você colocar o humus de minhoca no sol, vai matar toda a vida microbiana que você tem aqui no seu humus, tá? Então deixa ele secando à sombra, para que ele fique assim, bem soltinho, tá? Ficou sequinho assim, soltinho, você pode utilizar, que ele vai passar tranquilo pelo sistema ali, ó. Quando a gente abaixa, ele vai abrir, né, uma entradinha, vai pegar uma porção do humus e vai lançar no solo. Então aqui, pessoal, eu trouxe, né, como foi assim, um dia bem corrido, eu não consegui gravar enquanto fazia o trabalho do plantio. Eu falei, eu vejo depois se vai ficar alguma falha, porque às vezes fica, tá? Venho cobrindo as falhas e aí eu trago aqui pro pessoal mostrando, né, como é que funciona aqui a máquina, né, qual que é a vantagem dessa cobertura de solo que a gente está fazendo aqui. Ela vem com essa conchinha também para você poder pegar o seu adubo e aqui desse lado você coloca as sementes. No outro vídeo, pessoal, eu trago, né, vou trazer para vocês como é que a gente faz a manutenção dela, né? Como é que eu troco, por exemplo, o rolinho de semente que a gente tem, né, para colocar uma semente de milho ou uma semente de feijão, né? Como é que eu faço essa troca aí para poder funcionar legalzinho a minha máquina? Então eu vou colocar uma porção aqui pequena, só para mostrar para vocês, e cobrir umas pequenas falhas ali que a gente identificou, tá? Deixa eu colocar a tampinha. Essa tampinha, pessoal, ela é bem importante para proteger aqui, porque se for um dia que estiver chovendo, não molhe o teu adubo e a tua semente, tá? Como é que funciona ela? Tem uma falha aqui que eu vou utilizar ela para mostrar para vocês, ó. Aqui tem uma planta, fica um meio sem, ali outra. Às vezes você está introduzindo, tem uma pedra, ele bate, os bicos não abrem, aí acaba ficando alguma falha. Então depois das brotações, que elas tiverem um certo tamanho, passa ali pelo local que você semeou, para ver se não tem formiga e se não ficou nenhuma falha no plantio. Aí você vem e faz essa reposição, né? Então o que ela faz? Ela tem esses dois bicos e ela funciona por acionamento. Então quando eu coloco ela no solo e eu aperto, o bico ele vai descer. Aí ele vai entrar no solo e quando eu solto, ele vai abrir e lançar a semente e o adubo, tá? Então eu venho, ó. Quando eu subo, ele vai puxar os bicos de volta, ele abre o bico, dispensa a semente e dispensa o adubo, ó. Então aqui dentro, ó. Opa, caiu, não tem problema. Ali dentro, ó, estão as sementes e ali cai um pouquinho de adubo, tá? E aí, pessoal, como o solo está um pouquinho mais firme hoje, porque choveu ontem, ele dá uma fechada no solo. Mas quando o solo está ainda bem solto, ó lá, ele joga o adubo no fundo e joga a semente também. Quando o solo está mais solto, a hora que ele sobe, ele já fecha o buraco. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Tá um solo mais solto, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, ele entra, ó lá, como ele entra no solo. Quando eu solto, ó, ele já fecha o buraco, ó lá, porque aí ele já cobre o adubo e cobre a semente. A semente vai começar a brotar, as raízes vão começar a crescer e vão se alimentar aqui do adubo que está aqui ao lado. Então, quando a gente utiliza, pessoal, ela numa linha, né, de plantio, é muito rápido para fazer esse trabalho. Porque você vem aqui e faz, vem aqui e faz, vem aqui e faz. E olha lá, ele já fecha e já cobre as sementes. Então elas já ficam cobertinhas, tá bom? Então, pessoal, depois desses dias aqui, eu venho aqui dar uma conferida nessas 3 semanas para ver se não ficou nenhum local de falha para a gente fazer essa reposição de semente, né?
Vamos ver se a gente acha mais algum lugar aqui. Vou mostrar para vocês. Ó. Olha lá. Lançou a semente, lançou o adubo, tá? Então, ó, já fica aqui plantadinho, bonitinho. Beleza, pessoal? É uma máquina que, assim, não foi cara, tá? Pelo benefício que ela traz, pela praticidade, pela velocidade que ela traz. E vocês veem que fica bem legalzinho. Às vezes a linha fica um pouco torta, porque às vezes você tá, né, plantando e andando, e às vezes você começa a ir um pouquinho pro lado. Se você é perfeccionista e você gosta que fique bem alinhadinho, o que você pode fazer? Estica uma linha de pedreiro e você vai seguindo na lateral da linha. Beleza, pessoal? Então, esse carinha aqui, muito bom, muito prático, gostei demais. Vou deixar o link dela também aqui no vídeo para vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Tem de várias marcas. Essa é made in China, mas tá funcionando super bem até o momento. Olha lá. Semente de um lado, adubo do outro, tá? Nas primeiras catracadas, pessoal, ele demora um pouco para soltar o adubo, tá? Do que eu percebi. Isso é normal, tá? E às vezes também, pessoal, acontece, não sei porque, se é uma máquina que ainda precisa de alguma regulagem, estou pegando bem o jeito dela, às vezes uma ou outra semente ela acaba caindo do bico, tá? Mas é bem difícil. Agora no estágio que ela tá, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas as sementes já estão aqui dentro do bico. Elas já estão aqui, ó. E já tem adubo aqui também. A hora que introduzir e abrir, ele lança adubo desse lado, semente desse lado. Então essa é a lógica de funcionamento dela, o acionamento. Então a gente aperta ela contra o solo e ela vai ali lançar, né, ó, o mix de semente e o adubo do lado. E, pessoal, conseguimos, ó, um resultado muito bacana, com a graça de Deus. É uma máquina muito boa, eu recomendo, viu? Você quer plantar milho, quer plantar feijão, ou fazer uma cobertura de solo, que nem estamos fazendo aqui no meu sítio em casa, super recomendo ela, vale muito a pena. Beleza, meus amigos? Então aqui, ó, já está começando a ficar verde o nosso terreno, já está começando a combinar com a linda paisagem no fundo. Nós que estamos nos pontos mais altos aqui da cidade, aqui de Jarinu, no interior de São Paulo, onde eu moro. E, graças a Deus aqui, muito feliz que está tudo evoluindo muito bem. Beleza, meus amigos? Vou caçar mais algumas falhas aí, vou finalizar e chega por hoje, bora descansar. Meus amigos, qualquer coisa é só me chamar nos comentários aqui no YouTube ou também no nosso TikTok e Instagram, @meu sítio em casa. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no Meu Sítio em Casa.